Bom dia, meu nome é Ana Schutan, eu sou fonoaudióloga e terapeuta familiar de formação, e tanto eu como a Esther, que vai falar daqui a pouco, nós fizemos nossa formação de mentoras no envelhecimento espiritualizado. Fizemos essa formação nos Estados Unidos, no Sage Mentorship Training Alliance for Jews Renewal, Aliança para a Renovação do Judaísmo, que é um grupo que estuda o envelhecimento espiritualizado e que foi criado pelo rabino Zalman Schachter Shalom. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês essa visão. Muitos de vocês já estiveram aqui conosco desde os primeiros, e outros estão vindo pela primeira vez. Eu queria contar um pouquinho como é que o rabino Zalman chegou a esse paradigma, a esse modelo. Após uma vida com muitas realizações e projetos, quando ele chegou aos 60 anos, ele se viu deprimido, sem energia, e chegou à conclusão que ele estava ficando velho, e começou a estudar o envelhecimento e percebeu que muitas pessoas não gostavam dessa etapa da vida. E nós estávamos vivendo muito mais tempo. E ele queria poder transformar esses anos dele a mais em bênção, e não numa maldição. Ele percebeu que havia pelo menos 3 modelos de envelhecimentos conhecidos. O primeiro associado ao idoso decrépito, enrugado, velho, com baixa autoestima, com falta de vigor, enfim, uma inutilidade social. O outro era o que mais acontecia, que as pessoas estavam cuidando do corpo, da alimentação e queriam continuar a se tornar jovens. Tinha uma obsessão por se manter jovens. E o terceiro seria o modelo que ele desenvolveu, que é um modelo de desenvolvimento psicoespiritualizado, que permitisse que nós terminássemos nossa jornada de vida colhendo os frutos da sabedoria de vida já vividos e transmitindo esse legado às futuras gerações. Era um processo que permitisse às pessoas mais velhas se tornassem espiritualmente radiantes, fisicamente vigorosas e socialmente responsáveis. Na verdade, anciões da nossa tribo. Ele percebeu que para iniciar esse trabalho, a gente deveria estar disposto em lidar com completar aspectos da vida, ao invés de negar o envelhecimento, fazer as pazes com a mortalidade, trabalhar intimamente e dar ouvidos às nossas vozes internas, às nossas intuições. E assim ele criou o paradigma do envelhecimento espiritualizado e escreveu o livro e publicou From Aging to Saging, em 1995, e agora esse livro está sendo traduzido pelo rabino José Amarante e vai ser publicado como Envelhecer, com S. Bom, eu vou compartilhar a tela e vou começar a apresentação de hoje falando dos 4 mundos. Um minutinho só, que eu preciso só... Muito bem. Tudo ok. Então, envelhecer é o nosso grupo e dar e receber nos relacionamentos é o que a gente vai conversar hoje. Os 4 mundos do relacionamento. Nossos relacionamentos, eles acontecem em 4 mundos. O mundo físico, fazendo, o mundo dos sentimentos, a emoção, o mundo mental, o conhecimento, e o mundo espiritual, sendo. Esse é um momento que nos possibilita olhar para dentro de nós. Como diz aí a foto, a coragem de olhar para dentro de nós.
Qual é a direção que a gente deve seguir para alcançar esse crescimento pessoal? Entender aonde nos encontramos nos relacionamentos. Então, vamos começar pelo mundo físico. Nas nossas relações, a gente pode nutrir um ao outro, não só com uma alimentação boa, nutritiva, gostosa, mas principalmente com cooperação, ajuda mútua, segurança física e suporte financeiro quando for necessário. Devemos evitar uma alimentação tóxica, que seria composta de privação, abuso, não cooperação. No mundo dos sentimentos, das emoções, também devemos nutrir um ao outro com uma alimentação emocional saudável, onde a gente possa oferecer amor, compaixão e afeição mútua. Eu acabei de saber que a minha internet está meio instável. Se paralisar, vocês me avisam, por favor. A gente deve evitar os sentimentos negativos de raiva, frustração, pânico, ciúmes, que são originários das nossas insatisfações, das nossas irritabilidades e das nossas expectativas não satisfeitas. O mundo mental, o conhecimento. É importante oferecer uma comunicação que nos direcione para o espírito, para o nosso espírito e o espírito do outro. Ouvirmos o outro com a mente aberta, podermos compartilhar nossas ideias, de forma que a gente possa iluminar o nosso parceiro. E cuidar para não reagir a partir de perspectivas fechadas, que possam vir a criar uma comunicação destrutiva, carregada de ganância, raiva, ódio. O mundo espiritual, esse é o nosso mais elevado self, é a nossa vontade. Nesse nível de nossas relações, podermos harmonizar os nossos desejos com os desejos do nosso parceiro, evitando desgastes, disputas de vontade, quebrar a vontade do parceiro para que a nossa vontade vença. O próprio desenhinho aí mostra, né? Nós reconhecemos que compartilhamos responsabilidades iguais para manter uma relação, que a gente sempre fala 50-50, 50%, 50%, né? Os nossos desejos podem ser harmonizados sem abandonarmos as nossas vontades e sem quebrar a vontade do parceiro. Quando estamos numa relação de igualdade, a nível da alma e do espírito, interagimos com confiança, respeito mútuo, confiando no outro, né? Como o desenho está mostrando. Diferenciar é um ato de vontade, que pode nos engajar de forma física, emocional, mental e espiritual, como eu mostrei até agora. Para ocorrer uma integração do mais alto nível, é necessário honestidade. É um processo aberto de cada um com o outro, possibilitando reconhecer a faísca divina que cada um de nós possui. Bom, deixa eu parar o compartilhamento. Ótimo. Então, agora, eu vou convidar vocês a entrarem em salas, nós vamos dividir vocês em salas, e eu vou pedir para que vocês respondam 3 perguntas. Eu gostaria que vocês anotassem para poder discutir nos grupos.
Então, o que você está disposto a dar no relacionamento? O que você quer receber no relacionamento? E pensando em um ou mais relacionamentos, aonde você percebe uma falta de equilíbrio entre dar e receber. Deixa eu aproveitar e me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Esther, eu sou psicóloga clínica, tenho quase, falta bem pouquinho para fazer 70 anos. Tenho 4 filhos, 11 netos, casada com o Rabino José Amarante. E também junto com a Ana, né, nós estamos em paralelo ao nosso trabalho normal, profissional, né? A gente já se dedica há 11 anos, né, a essa trajetória de estudar e de compartilhar e de trabalhar a própria, vamos dizer, a própria sabedoria, né, que é o que é a nossa fase, o que é, vamos dizer assim, a lição, né, da nossa fase, né, poder fazer esse processo de integração. E a Ana levantou essa questão que a gente teve a chance de olhar, das relações concretas, vamos dizer, né? Quer dizer, do dar e receber, do equilíbrio e tal. E eu quero colocar aqui uma dimensão que está relacionada com essa nossa fase mesmo. Quer dizer, o que é que a gente dá e recebe, e que é típico deste momento da nossa vida, né? Quer dizer, na relação com a vida mesmo, né? Não só com o cônjuge, com os filhos, mas assim, com a experiência da vida. Para a gente, como eu falei, a gente é mamífero, né? A gente precisa do grupo, né? A gente não é uma águia, né? Que mora sozinha ali no penhasco, né? Nós somos que nem galinha, macaco, né? Que precisa de grupo, precisa de toque, precisa de acolhimento e precisa dar, né? Quer dizer, essa necessidade é uma necessidade que é inerente a nós e que, quando a gente é jovem, vamos dizer, a gente tem uma libido, né? Um erotismo, vamos dizer, relacionado com a coisa da reprodução, né? De ter filhos e poder dar a vida, né, ou fazer algum projeto especificamente, né, em que a gente dá vida a esse projeto, pode ser filhos biológicos ou não, mas a gente tem essa libido ligada diretamente a essa coisa, especialmente ao nosso patrimônio genético, né, da gente poder oferecer para a vida. Quando a gente começa a envelhecer, é como se a nossa libido ela começa a se mudar da oferta do patrimônio genético para a oferta da nossa experiência, da nossa sabedoria. Quer dizer, é como se existisse uma necessidade de integração dessa sabedoria e de oferecer ela. A gente sente doído se a gente não consegue transmitir em algum nível aquilo que a gente aprendeu, né? Então, é uma libido modificada, né, de transmissão daquilo que a gente é. Na verdade, é uma necessidade, vamos dizer assim, de um outro nível, talvez mais espiritualizado, né, mais ligado ao funcionamento do nosso cérebro, que muda, né? Hoje a neurociência já mostra que existe o cérebro maduro, ele é diferente do cérebro mais jovem, quer dizer, ele tem mais conexões entre os hemisférios, existe uma diminuição de níveis de ativação emocional, existe uma tendência a mais serenidade.
a conseguir olhar para as coisas de uma forma mais ampla, ter uma visão mais panorâmica, tem mais intuição, mais espiritualidade. Tudo isso está relacionado com o desenvolvimento de um cérebro mais maduro. Por isso que a gente fala que amadurecer tem a ver com esse nível de um pouco menos, né? E menos, inclusive, a gente pode olhar para o lado que não é tão bom, né? Menos ativação energética, tal, né? Menos rapidez, tal. Mas esse menos, ele está a serviço de um processo de maior integração e de olhar mais para dentro do que para fora. Então, a gente desacelera, né? Então, o nosso cérebro ele fica mais preparado para fazer esse trabalho que, se a gente deixar, vai acontecer, né? Por isso que os sábios são velhos, né? Quem faz essa integração não é jovenzinho, né? Então, estamos na idade certa, né? Para fazer isso. Tem um potencial de ampliar a nossa aceitação de nós mesmos e de a gente se sentir mais livre de expectativas de outras pessoas, né? Isso, se a gente perguntar para pessoas dessa idade, que não estejam vivendo um sofrimento muito grande, elas vão falar disso, todas, né? Até essa semana, no domingo, nós tivemos um grupo, a gente tem um grupo, o Cola Cavote, que discute determinadas coisas, e a gente estava analisando décadas da vida da gente, né? E assim, todo mundo, eu acho que foi todo mundo, para mim, acho que talvez uma pessoa não tenha levantado a mão quando a gente perguntou, mas assim, a melhor década que as pessoas estavam vivendo é a década da maturidade. Todo mundo sentindo isso, né? Quer dizer, que então existe um potencial realmente para a gente poder estar na nossa plenitude de integração, principalmente, né, interna. Bom, então essa sabedoria que a gente está preparado, vamos dizer, né, neurocientificamente, né, para receber, ela implica, e aí eu vou falar, quer dizer, primeiro eu vou falar isso assim, quer dizer, então, a partir dessa integração, o que é natural que a gente dê é a gente, mentoria, que a gente pode dizer, quer dizer, a capacidade da gente poder ser um orientador, um autorizador, né? Quer dizer, pessoas que de alguma forma, por terem mais sabedoria, elas são necessárias para pessoas que são mais jovens e que precisam de orientação. Em muitas sociedades antigas, isso era natural. Eram os anciãos que faziam esse trabalho. Eram os orientadores, eram os conselheiros, eram os mentores, eram os guardiões do planeta. Nós perdemos um pouco esse lugar na nossa sociedade ocidental, mas potencialmente continuamos sendo mentores potenciais. Então, nós vamos falar um pouco, quer dizer, isso é o nosso dar, vamos dizer, a função de poder oferecer isso para a comunidade e para a família em especial, né? Mas para a comunidade como um todo, esse tipo de trabalho, por exemplo, que a gente faz e que cada um de vocês possivelmente faz, tem a ver com isso, essa oferta, né, de quem a gente é. Então, esse é o dar. Mas eu vou falar um pouco do receber e da importância de uma coisa que eu vou chamar de, em vez de receber, eu vou falar numa palavra que pode ser mal compreendida, mas eu vou separar a compreensão aqui, que é a seguinte. Eu acho que a gente, nessa época, a gente tem que tomar a vida. Tomar no sentido mais, vamos dizer, mais ativo. Receber, você pode dizer, eu recebo, né? Mas tomar tem a ver com você ser mais ativo em escolher tomar. Escolher receber e tomar para si, internalizar aquilo. Algumas pessoas falaram que às vezes você recebia, mas não percebia que recebia. Você recebe, que nem acho que o Gustavo falou isso, né? Quer dizer, receber, às vezes perceber que está recebendo e que aquilo está disponível e poder tomar isso conscientemente. Eu recebo, né? Perceber que está recebendo. E isso eu acho que é importantíssimo na nossa idade, principalmente. Aliás, em todas as idades, mas acho que agora é
necessário fazer. É poder fazer uma reconciliação com a vida, tomar a vida que nós vivemos. Tomar a vida que nós vivemos é a gente poder fazer, como nós fazemos esses exercícios, que nós fizemos da outra vez, de poder fazer uma análise da vida, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente celebra, coisas maravilhosas que nos aconteceram, pessoas que nos influenciaram positivamente, e tomar aquilo que foi difícil. Tomar as adversidades, aprender com elas, saber que aquilo que foi negativo, de alguma forma, serve para alguma coisa e serve para o nosso processo evolutivo. Torna a gente mais humano, mais capaz de ter recursos, aprender a lidar com adversidades e ser um bom modelo disso. Isso faz parte do currículo, vamos dizer, do mentor. Quer dizer, é alguém que, de alguma forma, porque viveu as coisas difíceis e superou, se tornou alguém mais forte, mais amplo, mais sábio, né? Então, tomar, e assim, fazer um sim em relação à vida. Cada vez, isso como um objetivo, né? Quer dizer, assim, você dizer, eu digo sim para a vida, da forma como ela foi, os nossos pais, que fizeram coisas erradas porque são imperfeitos como nós, né? Tentaram fazer o que eles davam conta de dar, eles deram o que eles podiam dar, né? Como a gente pode olhar para isso, trabalhar as nossas dores, trabalhar as nossas faltas, né? Parar de exigir do cônjuge, do filho, aquilo que a gente não recebeu, né? Ao mesmo tempo poder fazer essas trocas, estar atento, aberto, né, a essa possibilidade de... Então, assim, tem muito a ver com a gente aprender a lidar com essas dores, as dores do passado. Os perdões para os outros, os perdões para a gente mesmo, né? Quer dizer, esse trabalho vamos dizer, eu estou chamando de reconciliação, né? E de receber a vida como ela é. Inclui a gente poder olhar querendo ser mesmo mais livre, mais liberto, mais feliz, tal, poder deixar esses papéis de vítima, de perseguidor, de queixoso, de culpado, né? Porque senão a gente não... Se a gente mantém esses papéis, a gente não desfruta da vida que a gente tem. Porque a gente se impede, porque a gente sente culpado, a gente acha que a gente não merece, né? Ou porque a gente acha que o outro devia dar e a gente não recebeu, a gente não percebe que nós temos recursos para transcender essas pequenas, esses conflitos, né? E poder se dar uma vida plena. Então, eu vou fazer aqui com vocês uma meditação. Tá? Nessa meditação, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu acho que também é muito importante. Todos nós temos, né? Pais, avós, bisavós, né? Ancestrais. E esses ancestrais também viveram. E nós carregamos dentro de nós não só a nossa herança genética deles, mas a gente carrega as experiências deles. Hoje existe uma ciência que chama epigenética que mostra isso. Que nós trazemos memórias daquilo que eles viveram. Tanto as coisas boas quanto as coisas que não são boas. Então, nós carregamos os nossos ancestrais dentro da nossa memória. As constelações trabalham com isso o tempo inteiro, né? Nós estamos com os nossos ancestrais dentro de nós. E eles podem ser fonte de força. Os orientais, né, que hoje sabem disso, se relacionam com os ancestrais, né, fazem altar para os ancestrais, né? Nós, os judeus, também, a gente se relaciona com eles, a gente fala Cádiz quando eles morrem, a gente tem rezas 4 vezes por ano que a gente se relaciona com eles, e nós vamos ser, nós já somos, né? Mas nós vamos continuar sendo ancestrais para o resto da nossa vida eterna,
né? Quer dizer, então estamos no caminho da ancestralidade aqui, somos pais, muitos já são avós, né? Então, vamos dizer, a gente faz parte dessa linha, e eu quero que a gente comece a reconhecer a importância desses ancestrais na nossa vida como fonte de força que nós trazemos em nós, tá? Então, eu vou propor uma prática que pode acessar a força de um representante dos seus ancestrais. Imagina que nós vamos convidar os seus ancestrais aqui para estarem aqui e nós vamos convidar um como um representante dessa força dos ancestrais que são fortes. Porque tem ancestrais que, como nós estamos falando aqui, né, eles passaram por situações e se fortaleceram com elas. Eles se tornaram mais fortes. Tem ancestrais que não, a vida quebrou eles. Tá? Mas nós vamos chamar algum ancestral forte. Aquele que viveu a experiência e se tornou mais ele mesmo, e mais forte, mais capaz de oferecer por conta da história. Tá? Muito bem, nós vamos conectar com um representante, e essa força, vamos considerar que é uma força inesgotável, porque eles estão, de alguma forma, à disposição e dentro do nosso campo, né, do nosso sistema, da nossa vida. Então, eu vou pedir para vocês agora perceberem o seu próprio corpo, sintam os pés apoiados pelo chão, sentir os apoios de onde vocês estão sentados. Observem um pouco a experiência de estar presente, simplesmente respirando, se mantendo presente para você, desfrutando dessa simplicidade que é estar aqui, sem precisar fazer nenhuma outra coisa. Agora é hora de respirar. Se sente seguro nesse ambiente de amigos. E eu vou pedir para vocês, por um instante, se conectar com alguma dificuldade que você sente e que falta força para você lidar ou solucionar. Alguma coisa que você gostaria de sentir forte para superar. Algo para o qual, às vezes, ainda é difícil dizer sim. Então, perceba. Conecte-se com isso. E agora, deixando isso um pouquinho de lado agora, eu quero que você imagine que você vai convidar um ancestral da sua linhagem, pode ser masculina ou feminina, do seu pai ou da sua mãe. Um ancestral que tem força. Ele vai ser um representante de todos os seus ancestrais fortes. E nós não precisamos saber quem é. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser de uma geração próxima ou de alguma geração mais distante. Nós não precisamos saber quem são. Você simplesmente convida um ancestral forte da sua linhagem que tenha força e bênçãos para você, para ele se aproximar. E você pode, no seu tempo, começar a sentir que ele se aproxima. Talvez
você possa vê-lo ou não. Você simplesmente respira e percebe as suas sensações corporais de saber que ele, o seu ancestral forte, se apresentou para você. Você sente confiança que ele é um representante dos seus ancestrais fortes. E você sente a presença benevolente dele. Talvez do olhar dele, se você conseguir ver. E aí você, nesse momento, lembra daquela dificuldade que você identificou. E você vai dizer para esse ancestral de uma forma silenciosa, ou se você quiser, você pode falar em voz alta aí, porque você está com o som fechado. Diga para ele ou ela: eu sou, e diga o seu nome. Sou um ou uma de seus descendentes. É o seu sangue que corre em minhas veias. Eu sou a carne da sua carne. E você é o meu ancestral. E eu sei que você tem força. Na minha vida, há um lugar onde me falta força. E nisso eu me pareço com todos os seres humanos. Todos nós temos problema em algum lugar, um lugar ou outro. Mas este problema que eu tenho em relação a ele, meu ancestral, que tem força, eu pergunto: você pode me dar um pouco, ou até mesmo muita força, para eu poder dizer um sim para essa situação? E você pode confiar que esse ancestral está completamente conectado com você. Ele ou ela sabem que tem a força que você precisa para você poder sentir na sua vida e resolver essa dificuldade. Ele ou ela sabem que podem transmitir essa força se aproximando de você, que é seu descendente ou sua descendente querida. E no tempo, no seu tempo e no tempo do ancestral, você imagina que ele ou ela vão se aproximar de você e transmitir a força que você precisa. Pode ser tocando em você, com delicadeza, com ternura, em alguma parte do seu corpo. Pode ser simplesmente através do olhar, ou de alguma outra maneira. Ele vai se aproximando e transmitindo a força. E você apenas respira e se abre para receber.
Você sente no seu corpo o efeito dessa transmissão. E quando você sentir que é suficiente, você olha mais uma vez para o seu ancestral, faz uma reverência para ele e diz obrigado. Obrigada pela força. Agora, seu ancestral vai se afastar um pouquinho, se colocando muito gentilmente atrás de você, abrindo um espaço para você ver a sua vida diante de você. Note se você pode olhar para a sua vida agora com mais tranquilidade. Veja se você pode se imaginar avançando suavemente na direção da sua vida com essa força que você recebeu. Talvez você queira, no seu ritmo, dar uns passos na direção da sua vida e do sim para a questão que você colocou. Finalmente, você vai olhar mais uma vez, só um instantezinho, para o seu ancestral e dizer que você sabe que quando você precisar de mais força, ele vai acolher você novamente. Nas suas meditações, nos seus sonhos, na sua lembrança. Você agradece outra vez, dizendo obrigado, agora eu vou com essa força. Se volta para a sua vida de novo. E no seu tempo, preste atenção de novo no seu corpo, na sua respiração, tomando a força, a sabedoria, talvez, o amor, a bênção que é ter um ancestral forte, ou uma ancestral forte. E agora eu vou pedir para você, no seu tempo, deixar que a luz entre através dos seus olhos. Quando possível, abrir os olhos. E perceber se tem algum bom sentimento que ficou dentro de você, a partir dessa experiência. Pode ser um sentimento positivo, pode ser uma presença. E eu vou pedir para você, deste lugar, poder olhar para essas telinhas que nós temos aí na frente. E poder sentir que de você irradia essa sensação boa. Naturalmente. Como se você é preenchido de força, ou de amor, ou de acolhimento, ou de sim. Você pode oferecer para quem está aqui, na sua frente. Talvez uma pessoa ou mais do que uma, ou o grupo todo,
para esse campo, né? Aquilo que você tem dentro de você agora. E sentir o que os outros estão dando para você também. Percebendo os olhares, a energia de cada um que se preencheu. Algo que vem naturalmente. Então agora, eu gostaria de ouvir todos, mas nós não temos tempo. Então, eu quero então voltar de novo um pouquinho para a questão da mentoria. É deste lugar onde a gente se preenche, aonde tem o nosso sim presente, né? Onde a gente está na nossa sensação de estarmos protegidos e sermos um canal de vida, né, e de sabedoria, é que a gente é mentor. Então, ser mentor não é ser um professor que fica ensinando para o outro o que o outro deve fazer. Não é imitação, não é ser missionário, né, de estabelecer, de ter uma agenda para o outro, né? É um lugar de ser. É um lugar onde naturalmente, por exemplo, nós somos às vezes, naturalmente, mentores dos nossos netos, né? Que vem na gente uma figura amorosa que é capaz de ouvir, de escutar, que não tem menos conflito, né? Porque não é a gente que tem que estar ali fazendo a educação no dia a dia, né? Então, essa possibilidade da gente poder ter isso, e que antigamente se tinha muito mais, porque se vivia todo mundo junto, né? Hoje está todo mundo separado, né? Em casas separadas e tal, né? Então, muito se perdeu dessa mentoria natural que a gente fazia, que os avós faziam com os netos, né? Mas nós somos naturalmente isso. Quer dizer, o mentor é alguém que é mais um autorizador, alguém que tem uma escuta incondicional, né? Alguém que quer que o outro cresça na direção que for bom para o outro, porque a gente está fazendo esse trabalho de entrar para dentro da nossa alma e identificar os nossos impulsos, né? Então, nós podemos fazer isso com os outros também. Tem a ver mais com essa coisa de ver os erros como oportunidades, não como coisas para serem julgadas, né, e criticadas. Isso a gente já fez conosco, com os nossos filhos, com as pessoas quando a gente era mais jovem, essa coisa do certo e errado, né? Nessa época a gente tem essa visão mais relativista, né? Mais da circunstância mesmo, né? Da capacidade de buscar esse nível de acolhimento, né? Essa é a nossa função, a gente oferecer calor, oferecer luz, né? E trabalhar com a gente para que isso seja, a gente esteja nesse espaço. E que eu acredito, né, uma das coisas importantes é isso que eu chamei de reconciliação, né, com a vida. A gente poder estar sereno, cheio de graça, alegre, né, feliz com a nossa idade e podendo compartilhar como nós fazemos aqui, né, que eu acho que é um grande privilégio e uma grande necessidade que eu acho que nós temos nessa fase, né? Eu quero agradecer vocês pela oportunidade da gente de ter conversado isso, chamado os nossos ancestrais fortes, agradecer a presença deles, que estão aqui também conosco. E é isso. Feliz que vocês estão junto conosco, fazendo esse caminho.